Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de matemática. Hoje com o assunto números. Primeiro, vamos descobrir aqui quais são os divisores do número 1 até o número 20, certo? Por exemplo, quais são os divisores de 1? 1, ele só divide por 1. Então, os divisores de 1 é 1. Quais são os divisores de 2? Os divisores de 2. Divisores e fatores são a mesma coisa. Então, eu vou descobrir que quais números eu multiplicando vai dar 2. Por exemplo, então aqui eu tenho, 1 vezes 2 é igual a 2. Então, eu só tenho esses dois números que multiplicando vai dar 2. 1 vezes 2 é igual a 2. Então, 1 e 2 são os fatores de 2. Ou seja, eles são os divisores de 2 também. Então, quem são os divisores de 2? Os divisores de 2 é o 1 e o 2, certo? Quem são os divisores de 3? Então, vamos multiplicar aqui. Quem que eu multiplicando vai dar igual a 3? Então, vai ser só 1 vezes 3. 1 vezes 3 é igual a 3. Então, só tem esses dois números que multiplicando vai dar igual a 3. 1 vezes 3 e 3 vezes 1, que é a mesma coisa, né? Então, 1 vezes 3 é igual a 3. Então, 1 e 3 são os fatores de 3. E eles são também os divisores de 3. Então, os divisores de 3 é o 1 e o 3. Os divisores de 4. Quais números eu multiplicando vai dar 4? Por exemplo, eu tenho aqui, 1 vezes 4, 1 vezes 4, que é igual a 4, e 2 vezes 2, que é igual a 4. Eu tenho 1 vezes 4, que é igual a 4, e 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, quem são os divisores de 4? É o 1, é o 2 e é o 4. Então, o 4 ele tem 3 divisores, o 1, o 2 e o 4. O que são divisores? Significa que são os números que eu dividindo vai dar exato. Então, o 4 ele divide por 1, que dá 4, o 4 ele divide por 2, que dá 2, e o 4 ele divide por 4, que dá 1. Então, esses 3 números são os divisores de 4. Agora, quais são os divisores de 5? Então, quais números eu multiplicando vai dar 5? Então, se eu fizer assim, 1 vezes 5 é igual a 5. E só, não tem mais nenhum número que eu multiplicando vai dar 5. Então, o 5 ele só tem dois divisores, ele só divide por 1 e por 5, certo? Então, os divisores de 5 é o 1 e o 5. Os divisores de 6. O 6 divide por quem? Qual número multiplicando vai dar 6? Então, vamos ver. Se eu colocar assim, 1 vezes 6 é igual a 6. Se eu colocar 2 vezes 3 é igual a 6. Então, aqui, 1 vezes 3, 1 vezes 6 é igual a 6 e 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o 6 ele tem 4 fatores, ou seja, ele tem 4 divisores. Ou seja, o 6 divide por 1 e o 6 divide por 6. O 6 divide por 2 e o 6 divide por 3. Então, são os 4 divisores de 6. Então, vai ser o 1, o 2, o 3 e o 6. Esses são os divisores de 6. Então, 6 tem 4 divisores. Observando aqui, pessoal, que os divisores sempre começam com 1 e termina com o próprio número, porque todo número divide por 1 e divide por ele mesmo, certo? E divide por outros números. Então, sempre começa com 1 e termina com ele mesmo. Ou seja, os divisores de 6 começa com 1 e termina com 6, certo? Os divisores de 7. Quais números eu multiplicando vai dar 7? 1 vezes 7 igual a 7. Existe mais algum número que eu multiplicando vai dar 7? Não. Então, o 7 ele tem só dois fatores. O que são o 1 e o 7. Então, o 7 ele só divide por 1 e por 7. 7 dividido por 1 é 7, 7 dividido por 7 é 1. Então, o 7 ele só tem dois divisores, 1 e ele mesmo, 1 e o 7. O 8. Quais números eu multiplicando vai dar 8? Então, vamos ler. Se eu fizer aqui 1 vezes 8, ou seja, 1 e ele mesmo, 1 vezes 8, 8. O 8 divide por 1 e o 8 divide por 8. 2 vezes 4 é 8, certo? Então, só essas. Então, o 8 ele tem 4 fatores, ou seja, ou 4 divisores. O 8 ele divide por 1, divide por 2, divide por 4 e divide por 8. Então, quem são os divisores de 8? Vai ser 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 9, ou seja, quais números eu multiplicando
vai dar 9. Se eu fizer aqui, vamos achar os fatores de 9, que é a mesma coisa de divisor. Se eu fizer assim, ó, 1 vezes 9 é 9, e ele mesmo. Se eu fizer 3 vezes 3 é 9, ou seja, o 9 ele tem 3 fatores, o 1 e o 3 e o 9. Ou seja, ele tem 3 divisores. O 9 divide por 1, o 9 divide por 3 e o 9 divide por 9. Então, os divisores de 9 é 1, 3 e 9. Ou seja, se eu dividir o 9 por 1 e o 9 por 3 e o 9 por 9, vai dar uma divisão exata. Por isso que se diz que esses números são os divisores de 9. E o 9 é divisível por esses 3 números, que são os divisores dele, certo? Que dá, divide e dá exata. Por exemplo, o 9 não divide por 2. Divide, mas não dá exato. Entendeu? O 9 não divide por 8. Então, os divisores de 9 é o 1 e o 3 e o 9. Os divisores de 10. Qual número multiplicando vai dar 10? Vamos ver. 1 vezes 10 é 10, igual a 10. 2 vezes 5 é igual a 10. Pronto. Então, o 10 tem quantos divisores? O 1, o 2, o 5 e o 10. Então, ó, começa com 1 e termina com 10. Começa com 1 e termina com ele mesmo, com o próprio número. Então, esses são os divisores de 10. Os divisores de 11. Quais números eu multiplicando vai dar 11? É só 1 vezes 11. 1 vezes 11 é igual a 11. Ou seja, o 11 tem só dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, eu tenho aqui os divisores de 11 é 1 e 11. Os divisores de 12. Se eu fizer assim, ó, 1 vezes 12 é igual a 12. Qual o número que eu multiplicando vai dar 12? 2 vezes 6 é igual a 12. Se eu fizer 3 vezes 4 é igual a 12. Ou seja, o 12 ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. O 12 divide por esses 6 números, certo? Então, o 12, quais são os divisores de 12? É o 1, é o 2, é o 3, o 4, o 6 e o 12. Ou seja, o 12 tem 6 divisores. Começa com 1 e termina com ele mesmo. O 1 é o menor divisor e o 12 é o maior divisor, certo? Os divisores de 13. Se eu fizer aqui, ó, 1 vezes 13 é igual a 13. Então, o 1 e o 13 são divisores de 13. O 13 divide por 1, que dá 13, e o 13 dividido por 13 dá 1. O 1 e o 13 são divisores de 13, porque divide e dá exato. Tem mais algum outro número que eu multiplique e dá igual a 13, que pode dividir também? Não, não tem. Então, o 13 ele só tem o 1 e o 13 como divisores. 1 e ele mesmo, certo? O 14, se eu fizer assim, ó, 1 vezes 14 é igual a 14, 1 e ele mesmo, se eu multiplicar. Se eu fizer, ó, 2 vezes 7 é igual a 14, entendeu? Então, o 14 ele tem 4 divisores, ó. O 14 ele divide por esses 4 números e dá exata. Então, o 14 vai ser o 1, o 2, o 7 e o 14. Então, os divisores de 14 começa com 1 e termina com 14, certo? Esses são os divisores. Os divisores de 15. Quais números eu multiplicando vai dar 15? Ó, se eu fizer aqui, ó, 1 vezes 15 é igual a 15. Se eu fizer 3 vezes 5 é igual a 15. Então, eu já achei que quantos divisores do número? O 15, achei 4 divisores. Ó, o 1 e o 3, o 5 e o 15. Então, o 1, o 3, o 5 e o 15 são divisores de 15. Então, o 15 tem 4 divisores. Começa com 1 e termina com 15. O 16. Se eu fizer aqui, ó, 1 vezes 16 é 16. Se eu fizer 2 vezes 8 é 16. Se eu fizer também 4 vezes 4, 16. Então, aqui, ó, já tem 1, 2, 3, 4, 5 divisores. Então, quem são os divisores de 16? Começa com 1, é o 2, é o 4, é o 8 e é o 16. Então, o 16 tem 5 divisores. Começa com 1 e termina com ele mesmo. 17. 17. Se eu fizer assim, 1 vezes 17 igual a 17. Existe mais alguma outra multiplicação que multiplicando dá 17? Não. Só essas duas mesmo. 1 vezes 17, 17. Então, o que significa que o 17 tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Então, 17. Quem são os divisores de 17? 1 e 17. Agora vamos para o 18.
1 vezes 18 é igual a 18. 2 vezes 9 é igual a 18. Se eu fizer 3 vezes 6 é igual a 18. Então, quantos divisores tem o 18? Ó, o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 18 tem 6 divisores. Começa com 1 e termina com ele mesmo, certo? O 19. 1 vezes 19, 19. E só, não tem mais nenhum número que eu multiplicando vai dar 19, só 1 vezes 19. Significa que o 19 tem 2 divisores, 1 e o próprio 19, 1 e ele mesmo. 1 e 19. O 20, vamos lá, 1 vezes 20 é igual a 20. Se eu fizer 2 vezes 10 é igual a 20. Se eu fizer 4 vezes 5 é igual a 20. Então, o 20 também tem 1, 2, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. São os divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Então, o 20 tem 6 divisores, começa com 1 e termina com 20. O 1 é o menor divisor de 20 e o 20 é o maior divisor de 20. Então, observando aqui, ó, todos esses números tem os divisores que começa com 1 e termina com ele mesmo. Então, o 1 é divisor de todos os números e o próprio número é divisor do número. Então, observando assim, quais desses números aqui tem apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo? Então, a gente observa aqui que é o 2, 1 e ele mesmo, certo? Tem só 2 divisores. O o 3, o 3 tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Qual mais tem apenas 2 divisores? O 5, 1 e ele mesmo. O 7, 1 e ele mesmo. Aqui depois vem qual? O 11. Tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Qual mais tem apenas 2 divisores? O 13, 1 e ele mesmo. E depois o 17, 1 e ele mesmo. E qual é o próximo que tem apenas 2 divisores? O 19. Tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Então, esses números, eles são chamados de números primos. O que são números primos? São os números que possuem apenas 2 divisores, 1 e o próprio número, 1 e ele mesmo. Então, quem são os números primos até o 20 aqui? Então, vai ser o 2, que é número primo, que tem apenas 2 divisores, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Tem apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. É lógico que esses números eles são infinitos, existem muitos outros, além do 20, o 23, o 29, entenderam? Existem muitos outros que são números primos. Mas até o 20, esses são os números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. São números primos. Por que são números primos? Porque eles possuem apenas 2 divisores, 1 e ele próprio, certo? E os outros números que têm mais de 2 divisores, eles são chamados de números compostos. Por exemplo, o 4 é composto, ele não é primo, porque ele tem mais de 2 divisores. O 8 é composto, porque ele tem mais de 2 divisores, entendeu? O 9 é composto também, ele tem mais de 2 divisores. Agora, além desses números maiores, como eu vou reconhecer se os números são primos? Por exemplo, aqui eu tenho o número 51, certo? Como é que eu vou saber se ele é primo ou não? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, vou dividir por esses números primos aqui que eu já conheço, aqui o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, entendeu? Se der exato é porque ele não é primo, se caso não der exato, é porque ele é primo. Então vamos lá, ó, 51. Como é que eu vou saber se o 51 é primo ou não? Vou pegar o 51, eu vou dividir primeiro por 2. Quanto que é 51 dividido por 2? 5 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. 11. 11 dividido por 2 é 4. 2 vezes 4, 11 dividido por 2 é 5. 5. 2 vezes 5, 10. Para 11, 1. Então, 51 dividido por 2 dá 25 e sobra 1. Sobrou o resto. Então, ele é primo por enquanto. Vamos dividi-lo agora por
51 por 3, que é o próximo número primo aqui, depois do 2. Vamos lá, 5 por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. 21. 21 dividido por 3 vai dar 7. 3 vezes 7, 21. Para 21, nada. Então, o 51, ele não é primo. Por quê? Porque ele deu exato, ó, ele dividiu por 3. Então, o 51, quais são os divisores de 51? Além do 1, ele tem o 3, e tem o 17, e tem o 51 primo. E tem outros além. Então, ou seja, ele tem mais de 2 divisores. Então, se deu divisão exata, então ele não é primo. Agora o 31. Vamos fazer as contas. 31 dividido por 2. Vou pegar o 3. 3 dividido por 2 vai ser 1. 1 vezes 2, 2. Para 3 aqui sobra 1. 11. 11 dividido por 2 vai ser 5. 2 vezes 5, 10. 11 menos 10, 1. Sobrou o resto. Então, por enquanto, ele continua sendo primo. 31 dividido por 3, que é o próximo número primo. Vai ser 3 dividido por 1, 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Sobra 0. Desce o 1. 1 não dá para dividir. Coloca o 0 aqui e fica sendo o resto. Então, 31 dividido por 3 dá 10 e sobra 1. Então, continua sendo primo. Agora vamos ver 31 dividido por 5. 31 dividido por 5 vai ser 6. 6 vezes 5, 30. 31 menos 30 sobra 1. Pronto. Aí continua sobrando o resto. Aqui sobrou 1, aqui sobrou 1, aqui sobrou 1. Agora vamos ver 31 dividido por 7. 31 dividido por 7. 31 dividido por 7 vai ser 6 vezes 7, 42. 5 vezes 7, 35. 4 vezes 7, 28. 28. 31 menos 28 sobram 3. Então, aqui, ó, todas essas contas aqui sobraram resto. O 31 não dividiu por nenhuma delas. E aqui, ó, o divisor aqui ficou maior do que o resultado, o quociente da conta. Então significa que esse número 31, que é sim, ele é primo, porque nenhuma dessas contas deram exatas. Então é sim. Ou seja, o 31 tem só divisores, tem só 2 divisores, 1 e ele mesmo, certo? O número 49, como é que eu vou saber se o número 49 é primo? Vamos dividir primeiro por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, nada. Desce 9. 9 dividido por 2, 4. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Pronto. Não dividiu, sobrou o resto. Vamos ver agora por 3. 49 por 3. Vai ser 4 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. 19 dividido por 3 dá 3 vezes 6, 18. 18. Para 19 sobram 1. Ou seja, então 49 dividido por 3 deu 16 e sobrou 1. Agora vamos ver 49 dividido por 5. Dá 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 49 menos 45 sobram 4. Então, todos sobraram resto. Agora vamos ver por... E aqui ainda continua maior. Eu paro quando aqui está menor. Igual aqui ficou menor, aí eu paro. Aí eu continuo até ficar menor. Por enquanto está sendo primo, porque todos os números sobraram resto. Agora vamos ver 49 por 7. 49 por 7 é 7. 7 vezes 7, 49. 49 menos 49, 0. Então, deu exata a conta. Então, significa que se dividiu, é porque esse número aqui ele não é primo. Então, ele é não. Ele não é primo, porque deu divisão exata, certo? Deu divisão exata. Então, como é que eu sei quando é primo ou não? Se eu vou dividir por 2, por 3, por 5, eu vou dividindo. Se a conta der exata, ele não é primo. Igual aqui deu exata no primeiro e deu exata aqui também no 49. E se de caso eu for dividindo e todos sobrarem resto, igual aqui, então é sim. Então ele é primo. Porque aqui no caso deu 4 e sobrou 3. E aqui o 7 é maior do que 4. Aí eu parei. Nenhuma conta dividiu. Então todos sobraram resto. Então significa que o 31 é primo. E o 51 e 49 não, porque deu divisão exata. Se der divisão exata, não é primo. Então é isso, pessoal. Até mais.